Programa VIP. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409. Olá, muito boa noite e sejam bem-vindos ao VIP especial deste domingão. Comigo e Ana Cristina Vieira aqui no estúdio. Estamos recebendo o Dr. Miguel Zain, ele que é advogado, doutor em Direito Condominial. Inclusive, eu estava conversando aqui com Ana, no mundo hoje existem menos faculdades de Direito do que no Brasil. A soma de todas as faculdades do mundo é menor do que o número de faculdades de Direito no Brasil. Tamanho número de faculdades, né, Miguel? E pasmem, o Miguel me disse que o Direito Condominial, né, essa especialidade, ela não faz parte da base curricular. Não faz. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eduardo, é uma honra, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para a gente trazer algumas informações aí para o teu público. E só gostaria de fazer uma ratificação. Eu sou doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. O direito condominial é um ramo do direito imobiliário. Tá? Faz parte. É que em televisão a gente fala coloquialmente, que é para as pessoas entenderem. Mas é porque como a gente é dessa área também. Dessa área. A Ana é advogada, viu, gente? Não exerce, mas a é gente colega. está falando da área da questão do estudo. Quem faz mestrado, doutorado, pós, é tudo muito específico. E o Miguel fez na Faculdade de Direito e depois foi percorrer aí o estudo desse direito condominial justamente para lhe dar respaldo para tratar sobre o tema, entendendo que muitos profissionais desconhecem, e não só os advogados desconhecem, mas quem está na prática também, né, Miguel? Muitos síndicos, gestores desconhecem esse tema da maneira como deveria conhecer. Então o assunto, para você que está em casa, hoje já é começou sobre a falar do assunto. Condomínios, tá? Você que mora em condomínio de apartamentos, né? Ou em condomínio horizontal de casas, fique ligado com a gente porque tem assunto interessante aqui que é de gestão e legislação. De gestão e legislação. E o Miguel vai tirar todas as nossas dúvidas por ser especialista nessa área. Importância de se conhecer o tema, Miguel. Olha, é muito importante. A grande realidade, hoje, mais de 20 milhões de pessoas vivem em condomínios no Brasil inteiro. Este negócio, propriamente dito, ele gira mais ou menos em torno de 30 milhões por ano. 30 milhões por ano. Gera muito emprego. Acho que muito mais, né, Miguel? Muito mais. Não, 30 milhões por mês. Por mês. Desculpa, por mês. Ele gera muito emprego, tem uma função social enorme, tem administradores, fornecedores, enfim, é um nicho muito grande para o mercado, que, pasme, está, a meu ver, assim, totalmente desprofissionalizado. As pessoas não estão se especializando ou buscando maiores informações para tocar esse negócio. E quais são as leis aplicáveis nos condomínios? Nós temos legislação que trata sobre todos os assuntos que envolvem condomínio? Sim, a nossa legislação é rica com relação a isso aí. A princípio, nós temos no artigo 5º, nós temos o direito de propriedade, certo? Para você ser um condômino, você tem que ser proprietário para estar naquele condomínio. Além disso, nós temos a Lei 4.591 de 1964. Esta lei, do artigo 1º ao artigo 27, ela tratava dos condomínios. Foi a primeira lei. Lei de 1964. Que tratou mais a miúde. Teve outras leis que não cabe falar aqui, mas que tratou mais a miúde. E após o artigo 27, trata de incorporação imobiliária. Em 2002, com o novo Código Civil, esta lei foi derrogada. Esses artigos do 1º ao 27, então passou a ter vigência então no novo Código Civil, aonde disciplinou e inovou até com relação a essa matéria, que trata no artigo 1330 a 1358A. Até tem um novo artigo do novo tipo de condomínio que foi criado. Então, nós temos o Código Civil, nós temos a convenção. Essa convenção, Eduardo, ela é muito importante em todos os condomínios. Trata-se, o Código Civil, ele fala do condomínio edilício, né? Quando o incorporador vai fazer aquele condomínio, ele tem que elaborar a convenção.
Esta convenção vai tratar da finalidade daquele condomínio. Se aquele condomínio vai ser residencial, vai ser comercial, vai tratar dos usos, da individualização, como se fosse da o DNA forma, daquele condomínio. Sim, da forma de gestão daquele condomínio, das comissões e da forma também do uso das áreas comuns, certo? Após a convenção, aí os condôminos podem redigir o regimento interno. O regimento interno vão tratar de coisas mais corriqueiras, como Horários, por exemplo, horário, utilização de espaços coletivos. Espaço coletivo, uso da piscina. A minha babá pode usar, pode utilizar, não o convidado pode usar Sim. o campo de futebol, essas Exatamente. coisas. Tipo as regras internas do condomínio. Internas do condomínio. E além disso também tem as decisões de assembleia. As assembleias estão previstas na convenção. Estão previstas. Essas assembleias, existem dois tipos de assembleias nos condomínios, que são assembleias ordinárias, que é aquela assembleia específica que tem obrigatoriedade de acontecer uma vez no ano, que é para prestação de contas do síndico, da gestão dele e de eleição. Pode ser tratado algum outro assunto nela? Pode, sem problema nenhum, mas geralmente ela é prevista para isso. Por isso o próprio nome, ordinária. E existe tem também essa obrigatoriedade Sim. de todo ano ter a prestação de contas todo do ano anterior. O síndico tem que fazer essa prestação de contas, levar para a Assembleia para ser ratificado, então para as contas dele ter validade jurídica. Esse é um dos Tem que ter requisitos. aprovação também. Aprovação. Da maioria, numa de 50% mais um. Exatamente. Presentes. O quórum é esse aí. E existe também, Eduardo, a outro tipo de assembleia, que é a assembleia extraordinária. A extraordinária, pelo próprio nome etimológico, já fala, é extra. É para tratar de todo outro assunto que não seja este. Apareceu um gasto, um investimento, um valor, ela é tratada em assembleia extraordinária. Assembleia extraordinária. Tem que o síndico tem que elaborar o edital, publicar esse edital, colocar no rol e aí chamar os condôminos para a assembleia. E essa assembleia, obedecendo o quórum específico para essa aprovação, leva-se e ratifica na assembleia. Para então o síndico fazer esse gasto. A norma interna do condomínio diz que para se fazer um investimento que não seja emergencial, no Código Civil de 2002 para cá, diz que é necessária a aprovação por 2/3 dos condôminos. Mas na prática, isso na grande maioria dos condomínios ainda é usada os 50% mais um dos presentes. Onde está sendo feito isso? Está sendo ferida a lei? Sem dúvida. A grande realidade, Eduardo, o quórum é esse mesmo que você falou. É isso aí, é 2/3, certo? A grande realidade... Mas a dúvida minha é a seguinte, é 2/3 dos condôminos ou 2/3 dos condôminos presentes? 2/3 de todos os condôminos que compõem aquele condomínio. Se aquele condomínio tem 100 unidades, de 100 condôminos, certo? A grande realidade... Então, se não tiver presença na Assembleia, não se aprova nada? Não se aprova, não se aprova. Tem que ter esse quórum específico. Se aprovarem com um quórum simples, que é esse quórum que você falou, 50% mais um, ele é passível de ser anulado amanhã depois dessa decisão. Ser porque impugnado pela trata-se justiça. de uma decisão que foi tratada que não obedeceu o quórum específico. Isso muito se aplica ao nosso processo legislativo, às assembleias. As assembleias, para você fazer uma lei ou para você fazer alguma coisa que obrigue outro, tem que ter aquele quórum específico. Tipo derrubar o presidente da República, um impeachment. Tem que ter. E recentemente, 2/3. Eduardo, nós vimos uma votação no Congresso para você derrubar uma presidente, teve que ter um quórum específico. A mesma coisa, vamos partir do macro para o micro, a mesma coisa na gestão dentro do condomínio. Como que eu vou poder te impor uma obrigação, sendo que eu não estou obedecendo o quórum específico para aquele ato? Aquele ato, logo, é um ato nulo. E eu posso derrubar o síndico também?
destituir o síndico. Ah, já tá Destituir o querendo síndico. botar impeachment lá no síndico do prédio No dela. hein? síndico. Você gosta do seu síndico lá, da sua síndica? Não, meu prédio é uma maravilha. Não tem problema. Não, Não são é no só prédio 6 dela, então, mas apartamentos, é bem pode-se- familiar. Pode-se empichar, que fala? Impeachment. Não, impeachment. impeachment. Destituir Pode o síndico. destituir através de um Bom. impeachment, um síndico? Essa figura da destituição do síndico, que popularmente, Lembrando que o mandato é de 2 anos hoje. que popularmente a gente fala de o impeachment, né? Ele pode ser feito sim. Inclusive foi uma figura nova que foi criada agora no novo Código Civil. Você pode sim destituir o síndico a qualquer momento. Nós estamos num país democrático. Nós já destituímos 2 presidentes da República. Por que não o síndico? Pode Não sim. é na porrada, né? Não. de Como é que maneira- faz? Tem forma legal. A forma legal para você fazer é o seguinte: aquele síndico que está gerindo mal o condomínio, é óbvio que ele não vai chamar uma assembleia para se destituir. se destituir. Qual é o procedimento? O procedimento é colher a assinatura de 1/4 dos condôminos, todos, faz o requerimento, faz o edital específico, destituição do síndico. Ou seja, E no eleição condomínio do que tem outro. 100 moradores, se 25 assinarem o requerimento, já Tá se valendo. provoca uma assembleia. Já está dentro do quórum, está legitimado. Provoca a assembleia. Bom, aí provoca a assembleia. Nesta assembleia, vamos para um universo de 100 condôminos. Se descer 10 condôminos, 11 condôminos, 12, 15, se descer essa quantidade, a maioria, se votar pela destituição ou não, Ou não? a decisão é essa. A Aí é maioria simples. simples. Tem Neste caso, legitimidade para isso. Neste caso, de destituição do síndico, é maioria sim. Se tiver 3 pessoas na assembleia, 2 votando a favor pela destituição sai. E na mesma assembleia, pode ser, até para o condomínio não ficar acéfalo, sem um governante, sem um gestor, pode se eleger um novo síndico, um novo gestor. E Miguel, e a figura do condômino antissocial? Tá, o condômino antissocial... Aquele mal educado? Não, o De condômino... brincadeira. O condômino tem o antissocial, tem o chato, né? Qual que é a diferença? o chato e o mal educado. Mal né? educado. O chato, eu quero até fazer uma defesa, não é só em condomínio, que tem em todos os lugares, tem os chatos, né? Mas veja bem, essa figura do condômino antissocial, ela foi criada agora também junto com o novo Código Civil. Até então, na Lei 4.591 de 64, não havia essa previsão. O condômino antissocial é aquele condômino que se nega a cumprir as regras dentro do condomínio. Quais as regras? A convenção e o regimento interno. Ele se nega veementemente de cumprir. A princípio, a lei estipula o seguinte: ele pode ser apenado até 5 vezes, em primeira vez, de infração. Ele reincidindo pode partir até 10 vezes da taxa do condomínio. Isso pelo síndico. A De previsão 1 a legal 10 vezes. a 10 vezes. A previsão É a legal multa. diz isso aí. Entretanto, a jurisprudência, os juízes, os tribunais vêm aceitando até a exclusão deste condômino antissocial daquela sociedade. Como é que se dá isso? Recentemente teve uma decisão de uma juíza em São Paulo. Bom, isso se dá através de um requerimento, de uma petição. Todo condomínio que se preze, que tenha um bom gestor, provavelmente deve ter um advogado bem informado. Então ele vai fazer um requerimento. Ou não. Tem Vai fazer profissional um ruim em toda a área. Exatamente. No direito não vai ser diferente. Sem dúvida. Mas ele vai fazer um requerimento ao Poder Judiciário, vai bater as portas do Judiciário. Esse processo no Judiciário tem que ter o contraditório, vai ser intimado o condômino acusado então de ser antissocial, ele vai ter todo o contraditório, a ampla defesa, ou seja, vai ter o devido processo legal. E no final ele pode sim ser excluído daquele condomínio. Ele Quer continua dizer- sendo proprietário, mas não pode mais morar ali. Não pode habitar. morar, não pode habitar. Ele vai ter que alugar ou vender. Alugar ou emprestar vender, pra alguém, ou mas emprestar, ele não pode. pode participar mais. Por quê? Porque ele não cumpre as regras. Nessa decisão, até é interessante, Eduardo, Mas vem cá, ele, por exemplo, é só o proprietário ou a família dele está junto nessa parada aí? é o proprietário, ele, o infrator, a família dele não pode estar ali, ele sai junto, ele não pode mais ficar ali. Sai a usar, família utilizar. inteira, até Sim, cachorro, sim, papagaio e periquito. Sim.
Ele não pode mais utilizar o E apartamento. geralmente o condômino antissocial, ele também ele é chato e mal educado, né? Geralmente. Porque Desrespeitar as até regras, desrespeita, acordadas coletivamente. No caso é específico falta de- desse da jurisprudência, ele se negava veementemente a cumprir. Ele muitas vezes compareceu com prostitutas, banhos de piscina fora de hora, não atendia a lei do silêncio, barulho fora de hora. Regras simples. A regra simples de urbanidade, de educação. E levou as 10 multas lá e... Levou as 10 multas e não teve essa pena, porque toda pena ela tem que ter um caráter pedagógico para a pessoa aprender. E essa não foi jurisprudência que teve em São Paulo, por exemplo, como você disse, ela não está na lei que o condômino pode ser expulso de um condomínio judicialmente, mas pela jurisprudência, aqui, por exemplo, em Mato Grosso, se houver uma ação nesse sentido, o judiciário, o advogado do condomínio, pode solicitar essa jurisprudência, trazer Sim, ela toda para uma cá no possibilidade, processo. né, Miguel? Nós estamos aqui num ambiente federativo, né? Então nós podemos utilizar essa jurisprudência, esse julgado, para embasar as alegações desse juiz, dessa juíza do Estado de São Paulo, para embasar no caso Isso não de um quer dizer condômino que aqui antissocial. passe, Isso não quer que o dizer. juiz daqui acate e que o tribunal confirme. Sim, mas a tendência, a jurisprudência, ela tem uma tendência a jurisprudência, o que é? É o anseio da sociedade. O juiz repete aquilo que a sociedade anseia. Então, Reflete que é geralmente, dinâmico, né? sim, A sociedade sim. dinâmica vai No linguajar de modificando, vocês, advogados, quando tem jurisprudência, vamos dizer assim, é batom na cueca. Abre possibilidade de discussão, né? Já é meio caminho andado, né? Aí vai da competência também do advogado e Da argumentação. das provas, da argumentação e das provas colacionadas nos autos, né? Eu já acompanhei, Miguel, você em várias ocasiões falando sobre direito condominial, fortalecendo Instalação de condomínios, né, novos. condomínio, e sempre me chamou muita atenção o quanto você destaca a importância que esse gestor conheça as leis, tenha essa habilidade em legislação e também em gestão. Porque é a união de duas habilidades que, se elas não estão combinadas, certamente o resultado pode trazer aí algum desastre. Mas, Ana, uma coisa é o ideal, né? Outra coisa é a realidade. A realidade hoje, em quase 100% dos condomínios, não é essa, né, Miguel? Não é essa. A grande realidade... Porque ninguém quer, a maioria dos condomínios, ninguém quer ser síndico, ninguém quer participar da diretoria, ninguém quer ir nem votar na Assembleia. O brasileiro tem isso, Poucos né? vão na reunião, Pouca participação, não As- participa. Mas reclama, mas não A participa. grande realidade é que para a harmonia de qualquer ambiente, vamos analisar o ambiente de uma empresa. Para você ter a harmonia dentro da empresa, dentro da sua casa, dentro de tudo que você está fazendo, até mesmo dentro do condomínio, da gestão, você tem que ter o conhecimento daquilo que você está fazendo. Se o gestor não tem o conhecimento das regras básicas, dos direitos e deveres, das obrigações dentro daquele condomínio, não obedece quórum, não tem como prosperar aquele condomínio. Gera o que? O desconhecimento. E o que gera o desconhecimento? O desconhecimento, as pessoas muitas vezes querem ganhar no grito ou querem ofender outrem. É muito comum nas assembleias de condomínio, quando há uma votação ou há alguma coisa que não está de acordo com o condômino, começar aqueles embates, aquelas brigas e até aquelas ofensas desnecessárias. Então, eu penso que o gestor de condomínio, ele tem que ter o conhecimento da legislação, ele tem que ter o conhecimento, sobretudo, de gestão. Mas aí não entra, por exemplo, o síndico lá, ele está lá, ele tem uma, principalmente os condomínios grandes, né? Ele tem uma assessoria jurídica. Quando ele está lá numa assembleia, inclusive é acompanhado de advogados, essa assembleia de advogados que prestam serviços ao condomínio. Mas esse advogado pode também estar mal informado, Miguel, e deixar que aconteça uma assembleia com ilegalidade? Bom, eu penso o seguinte, Eduardo. Primeiro, o gestor tem que conhecer. Ele não pode ficar só à mercê do conhecimento do advogado. É óbvio então, mas que o aí, advogado por exemplo, tem que conhecer. A Ana Ele mora tem em que conhecer. condomínio vertical, eu moro em condomínio horizontal, por exemplo. Eu não tenho tempo para, por exemplo, ser síndico.
né? Até porque lá não tem remuneração. O síndico lá, ele faz uma doação do seu tempo em prol da comunidade, da coletividade. Ele não tem nem salário, ele não tem despesa paga, não tem nada. Aí não entraria a figura que você falou na nossa conversa anterior, antes de gravarmos, do síndico profissional? Sim. Muitos condomínios hoje tá lançando mão da figura do síndico profissional. E existe esse profissional no mercado? Olha, Eduardo, neste momento é um momento até oportuno isso, que tem a profissão de síndico. O síndico, a previsão dele no próprio Código Civil. Todo condomínio tem que ter um síndico, certo? Neste momento está tramitando uma lei no Congresso. Ela, nesse momento, está numa comissão dentro do Senado, onde está sendo avaliada e regulamentada a profissão de síndico. Então, o futuro, em breve, eu vejo que as pessoas vão ter que se qualificar, ter que ter esse conhecimento específico para fazer a gestão desses condomínios. Ora, seria basicamente um administrador, uma pessoa formada em administração, com uma especialização em gestão condominial e legislação. Recentemente eu estava vendo esses dias atrás, muitas pessoas estão migrando de outras profissões. Eu vi uma engenheira trabalhando como síndica profissional. Aqui em Cuiabá já existe essa figura. Já existe. Eu conheço aqui uma colega advogada que ela deixou de advogar porque hoje ela administra vários condomínios e tem um salário de 15 mil. É um nicho muito importante este do síndico profissional. Até porque reflete, a cidade vai crescendo, mais condomínios horizontais, verticais. Aí eu volto lá no início, possibilidade de trabalho. Do número de faculdades de direito que nós temos no Brasil, né, que é maior do que a soma de faculdades no mundo. É um nicho para esses profissionais que estão se formando, né, Miguel? Sem dúvida. Especialidades no mercado. As pessoas, eu vejo esse síndico, que tem muitas pessoas que gostam de ser síndico. Procure se informar, procure saber da legislação, procure saber sobre gestão, até para você contratar, a hora que você vai contratar uma empresa, uma administradora do condomínio, para você saber conversar com o contador, a hora que você for contratar uma terceirizada, para você saber que você tem o que cobrar daquela terceirizada, que você tem que saber que se aquela terceirizada não pagar os impostos incidentes daquela relação de serviço que aqueles prestadores de serviço estão prestando para o teu condomínio, você vai responder subsidiariamente. Então, isso o gestor quer dizer, o condomínio contrata lá uma empresa de terceirização de mão de obra e fala, não, eu quero contratar uma empresa porque eu não quero registrar funcionários aqui no condomínio. Aí ele contrata uma empresa X, essa empresa fornece lá o porteiro, o zelador, o faxineiro, não sei o quê. Aí essa empresa não recolhe os impostos lá, o INSS, o FGTS, etc. Lá na frente tem uma ação judicial, o condomínio tem que pagar? Sim, senhor. Responde de forma solidária. Subsidiária. Primeiro parte-se para o primeiro empregador, ele não tendo condições, parte então para o condomínio, para onde prestou o serviço. Certo? Então, tem que ser fiscalizado. Agora, o gestor tem que conhecer, tem que ter essas informações. Depois que vier a bucha, ele fala assim, mas eu não sabia que tinha esse compromisso, não sei o quê. Aí a despesa já está para todo mundo pagar, né? Que pode... Os moradores vão pagar a conta. Sim, vão pagar a conta e que o síndico, mau gestor, amanhã depois, ele pode até responder civilmente por esse ato dele. Por um mau ato de gestão, porque pelo desconhecimento. Então, as pessoas se praticou crime, também responde criminalmente. Da mesma forma. Miguel, eu quero falar ainda sobre o inadimplente, né? Que é o mal pagador, aquele que quer morar em condomínio, mas não quer pagar o condomínio, né? Quero falar também do que mudou da lei anterior de 2002, do Código Civil de 2002, né? O que mudou, que as pessoas ainda nem sabem que mudou, mas isso depois do nosso intervalo comercial. Pode ser, Ana? Pode ser, ó. Você que tá em casa, aproveita para tomar uma água, volta para cá e liga aí pros vizinhos, especialmente se você mora em condomínio, para assistir o programa. Até já. Let me love you old school. I know you will dig it. Let me take you downtown. Late night, I'll make it all about you. Everything that I do is to love you old school. Let me love you
Orlean, revestimento de parede e tecidos. A marca mais desejada por arquitetos e designers de interiores. Padrão internacional. Cenário de cinema. Orlean, revestimento de parede e tecidos. Tendências e lançamentos traduzidos em coleção exclusiva. Porque se você fosse um papel de parede, você seria um Orlean. Avenida Isaac Póvoas, 1337, 65 21 29 5409. Alô, meu parceiro da gestão de pessoas da RH, se liga no som! É agilidade pro empregador, é facilidade pra sua empresa, é saúde e segurança pro trabalhador. Se liga aí, é a medicina do trabalho, Unimed Cuiabá, se liga aí, é a medicina do trabalho, Unimed Cuiabá. Saúde ocupacional é com a Unimed Cuiabá. Exames, cursos e treinamentos. Diminua os riscos de acidentes e passivos trabalhistas. Saúde ocupacional Unimed Cuiabá. 3319-3520. Muito bem, estamos de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o Dr. Miguel Zain, ele que é advogado, especialista na área de direito condominial, né, Ana? No bloco anterior eu deixei a pergunta, Miguel, para falar como é que hoje a legislação, o Código Civil novo, trata o inadimplente, né, o mal pagador de condomínio, e também o que mudou do Código Civil atual, de 2002 para cá, com a lei que regia os condomínios, a lei de 1964. Quais foram as principais mudanças? Bom, nós tivemos um progresso muito interessante com relação à inadimplente. Com o novo Código de Processo Civil, tivemos um avanço muito significativo para os condomínios. Anteriormente, o condomínio ficava atrasado, você poderia entrar com uma ação ordinária de cobrança. E isso era muito moroso, favorecia demasiadamente o devedor. O devedor. O legislador foi inteligente com relação a isso aí, buscando o quê? Dinamizar a cobrança com relação a isso aí. Viu a injustiça que estava sendo cometida com essa morosidade. Então, ele passou, essa taxa condominial, ela passou a fazer parte do rol taxativo dos títulos de execução. Então, esse título, essa taxa de condomínio, o condomínio não pagando, imediatamente ele pode ser acionado. Inclusive, muitas pessoas me indagam, quantas parcelas eu tenho que estar inadimplente para eu poder negativar? Muito síndico me indaga com relação a isso aí. Com apenas uma, né, Miguel? Com apenas uma. Você pode atrasou tomar as medidas... uma condomínio, já pode ter o seu nome incluído no Serasa. Depois? Sim, já pode ter. Então, hoje está dinâmico. Hoje, inclusive, Eduardo, se você ficar devendo o IPVA do seu carro, se você atrasar, o próprio Estado te negativa, te protesta. Então, por que não? O condomínio vai ficar fora disso? De maneira alguma. Isso é agilidade. Isso foi uma inovação na área processual para agilizar e para não deixar crescer a inadimplência. Fazer só um parênteses que você citou aí do veículo, do IPVA. Hoje, assim, se a prefeitura multa, né? Se você tiver uma multa lá no seu carro, dada pelo amarelinho, uma multa da prefeitura, o Detran não te entrega o documento, Miguel, mesmo você tendo pago o IPVA, o seguro obrigatório, o licenciamento. Agora, isso não é ilegal? Sim. No caso nesse caso é ilegal. Inconstitucional e ilegal? É legal, porque você... É ilegal. É ilegal. Isso cabe um mandado de segurança, né, Ana? Contra um ato coator da autoridade, porque ela está te exigindo, você está pagando os impostos que o Estado tributou sobre o seu veículo, você está indo lá comparecendo. Obviamente tem as multas. As multas cabe ao Estado fazer o quê? Lançar a mão dos meios legais e te cobrar. E te cobrar. Não usar da Estado força. ou a prefeitura. Usar da força e te forçar, segurar ilegalmente a tua documentação e teu forçar patrimônio. você a pagar esse imposto. Isso é um absurdo. Então atenção, fora Pedro de Táxi, você que é legalista, né? Vamos atentar aí no Detran, que está cometendo uma ilegalidade com todos os proprietários de veículos do estado de Mato Grosso. E recentemente foi empossado um
novo diretor do Detran, não me falha o... Thiago França. Tiago França, meu amigo Tiago França. Aí, ó, Gente fala do boníssima. Thiago Alô, França. Tiago França, você que fez uma Isso gestão mesmo. excepcional, que acho que era a CEMOB, né? Sim, Cuidava sim. do trânsito da capital, na gestão Mauro Mendes, foi um dos melhores secretários que eu conheci, hoje está como presidente do Detran, então já vai a dica aí, Tiago, você que é deve também ser igual o Pedro, legalista, né? Vamos rever isso daí, porque isso é uma coisa inconstitucional que o Estado faz, usa da força... Legal, né? da força da máquina, né? Para tolher Reter o documento, para tolher um direito do forçar. cidadão. Forçar. Esse rapaz, o Thiago, gente Muito boa, bom. meu amigo, muito bom mesmo. Foi um avanço pro Departamento Estadual de Trânsito aqui, mas precisamos cumprir a lei, né? E precisa, né? O Precisamos Detran, cumprir a lei. olha. Mas vamos continuar lá, Miguel. As principais. Da que você tava falando. inadimplência, bem de família. Bom, inclusive, no caso... Mas o cara O bem de família não pagou tem uma toda parcela. O síndico foi lá e botou ele no Serasa. Ele não pagou. Aí tá lá no Serasa o nome dele negativado. Ele não pagou a cerca. Ele tá devendo 3 anos de condomínio. Pode ser penhorado. Aí ele não tem nada, aí manda dinheiro, buscar dinheiro na conta, Bacen, Tem nada, só tem patrimônio, aquele bem. ele não tem um carro no nome dele, não tem nada. Mas a casa tá no nome dele. E aí? Ele que é um bem de família. Ele pode, mesmo que ele tiver aquele único bem, é tido como bem de família, que foi uma proteção à moradia que o legislador fez, que é muito interessante isso. Você Mas pode dever, neste por exemplo, caso, o banco, você deve o banco, ou deve quem for. Se você tiver só aquele bem que você mora, ninguém pode tomar aquilo, é isso? Exatamente. Mas nesse caso do débito de condomínio, ele pode ser penhorado. Só nesse caso? Não, tem outros casos Outros? também, se for débito para o PTU. Estado, enfim, tem o rol taxativo na lei, mas eu sei que no caso específico de IPTU também, os impostos, esse débito, como é do próprio imóvel, pode ser dado como garantia. Pode ser dado, executado. Executado e, sem dúvida, levado à praça e a leilão, e tudo mais. para atender o objetivo do condomínio, que é receber desse condômino inadimplente. Miguel, condomínio horizontal, vertical. Quais são as semelhanças, as diferenças, o que veio antes? Bom, a Lei 4.591 de 64, ela então tratou o condomínio a princípio como condomínio especial, né? Já em 2002, o legislador deu a denominação de condomínio edilício, certo? Então é o que tem hoje no Código Civil, os condomínios edilícios. Para se criar um condomínio, tanto faz vertical quanto horizontal, entra aí. Sim. Então, a princípio, criou o condomínio edilício. O que é o condomínio edilício na época? O condomínio Vertical. vertical, certo? Foi criado esse condomínio tem a convenção, as regras e tudo. Posteriormente, com os usos e costumes, é o que, que trata, sai as leis, foram criados os condomínios, então, horizontais, que são os condomínios de casa. Aqui nós temos belos condomínios aqui em Cuiabá, tipo os Florais, Alphaville e outros condomínios. Muitas vezes em vias públicas, em vias espaços públicas. ali que teriam ruas ou Exatamente. acesso a outros lugares. Esse condomínio, a base dele, ele não tinha uma previsão legal, Eduardo. Ele era um loteamento onde você requeria na prefeitura aquela concessão para uso e o Estado concedia e as pessoas, voltam a frisar, vão morar em condomínio por quê? Por segurança. Então cria esses muros, tal, essas coisas, enfim, que é outro assunto. Mas esse condomínio não tinha essa previsão legal, Como a jurisprudência foi criando alguns fatos jurídicos e fatos dentro do condomínio, foi aplicando então as leis do condomínio edilício, volta a frisar que é aquele condomínio vertical, foi aplicando nesse condomínio. Edilício me lembra difícil. Edilício é difícil. Foi aplicando nesses condomínios horizontais. Recentemente, agora no segundo semestre, foi criada uma nova lei, 10.400 e não lembro, 61 parece. Foi criada essa lei, agora onde 2017. regulamentando, 2017 agora, regulamentando então este condomínio
que é uma lei nova, que muitas pessoas ainda desconhecem, até mesmo os meus colegas, às vezes, que militam muito na área, eu estava comentando, desconhece isso aqui, que precisa até ser falado mais, até nós estamos elaborando. Então essa história que eu já ouvi muito falar, mas o Alphaville não é condomínio, é um loteamento. Não, agora é um condomínio. Sim, era um loteamento, ele nasceu Era. um loteamento. Hoje, agora, com respaldo, ele foi equiparado posteriormente pela jurisprudência, pelos juízes. É a mesma situação do condômino antissocial, que na lei não tinha previsão legal. E os juízes começaram a aplicar, então, a exclusão dele. Então, a jurisprudência também ela vai trabalhando um pouquinho na frente. E a lei vem atrás e ratificou aqueles julgados. Então, vem regulamentando. O que muda isso na aí. prática é o fato de ser loteamento e ser condomínio? Exemplo, no loteamento a prefeitura podia ir lá, por exemplo, e multar todos os moradores, os proprietários de terreno pelo não ter calçada? Sim, no loteamento poderia até ser feito isso aí. Que já Na foi feito, época- inclusive a na prefeitura época fez poderia isso ser em feito vários isso aí condomínios. porque tratavam-se de vias públicas. Então, o condomínio melhor, tinha concessão para fechar aquilo ali, mas obviamente a prefeitura e outros órgãos aí como a rede SEMAT e tal tinham acesso dentro do condomínio, certo? Sim. Isso E agora, se virando tratando condomínio? de loteamento, de condomínio não mais. Aí porque cabe ao gestor do condomínio fazer com que os condôminos cumpram aquela regra dentro do condomínio. Até porque do portão para dentro, do muro para dentro, a prefeitura não tapa buraco, não conserta lâmpada, não faz nada, nem a Essa benfeitoria. responsabilidade Sendo de condomínio, vocês, né? sendo condomínio do portão para dentro, está sujeita às leis do condomínio. Quais são as leis? A convenção e o regimento interno. São essas leis que estão ali dentro, que estão em vigência. E também não pode exigir nada da prefeitura. São, Pra dentro inter- do condomínio, não, ela pode exigir fora, com lei ambiental, Contorno. Contorno, algumas Porque coisas todo mundo assim. paga IPTU. Exatamente. Inclusive das áreas comuns. Um proprietário de terreno, hoje, ele paga IPTU da prefeitura, não só da metragem que ele tem de terreno, mas também da parte que lhe cabe da divisão da área comum, né, Miguel? Exatamente. Miguel, voltando que nós falamos, né, no outro bloco, mas me chamou muita atenção a questão do síndico profissional, que é um nicho de mercado, que é uma possibilidade profissional. Com esse profissional atuando dessa maneira, vai aumentar o interesse e a dedicação para os condomínios? Porque eu acompanhei já muitas reuniões e na hora da eleição é todo mundo tirando o corpo. É pouco que se habilita e aí é aquela confusão. Aí não tem tu, vai tu e fica- mesmo. Vai tu mesmo. Vai tu mesmo. E aí na hora da prestação de contas é aquele desespero e aquela... Claro, como você disse, né, em muitos casos que a pessoa, né, ela tem outra profissão, ela tem um monte de coisa às vezes pra até fazer e tem parece se que é um dedicar gasto a mais sim, para o condomínio naquele momento, mas ao longo, né, da gestão, um profissional pode fazer até que, mesmo ele recebendo um salário até alto, pode se baratear o condomínio. Sem dúvida, sem dúvida. E evitar despesas futuras, né? Tipo, a empresa terceirizada não recolheu os impostos, agora vocês não têm que pagar a Não tem conta. que pagar. Isso eu trato geralmente quando eu falo sobre isso aí, que existe um pré-conceito sobre esta figura. As pessoas têm aquela ideia de que se colocar a Dona Maria, que é dona de casa, que muitas vezes não sabe nem administrar a conta corrente dela, ou se colocar o seu João, que foi aposentado, Que é uma de um simpatia, determinado né? simpatia, que é agradável, que ele vai trazer bons resultados. Gente, gestão é outra coisa, as pessoas precisam se informar, tem que ter o conhecimento, acima de tudo, de legislação, para que você saiba aplicar a legislação ali dentro, e tem que ter o conhecimento também de gestão. Miguel. Agora, essa parte, Eduardo, não cabe também só ao gestor. Eu penso que é um procedimento que tem que ser feito até os condôminos. Tem que ter participação. Muitos condôminos têm que ter participação e muitos vão para as assembleias sem o mínimo, às vezes até mesmo conhecer seus direitos. Então, eu vejo assim, este síndico profissional, ou síndico, até mesmo um síndico, que seja síndico proprietário, que tenha uma boa remuneração, para que ele possa se dedicar para aquele condomínio.
No meu condomínio, por exemplo, onde eu moro, nós temos um síndico morador que ele se dedica, ele tem tempo, ele trabalha por escala, ele é funcionário público e trabalha com escala. É policial e tem tempo de ficar no condomínio. Então nós tratamos de dar um bom salário para ele e, pasme, nós estamos há 2 anos sem aumento de condomínio. Sem Porque aumento de tem condomínio. gestão. Porque tem uma gestão, a gestão dele é impecável. Por quê? Porque ele está interessado em ganhar o valor, o salário dele, de permanecer ali. E ele está trazendo um monte de benefício para a coletividade. Frequentemente ele vem participando de cursos de atualização e para fazer tudo dentro do legal. Agora uma pergunta, Miguel. O profissional, o síndico profissional, ele é contratado pelo condomínio como prestador de serviço ou como CLT? Bom, e se ele for contratado, por exemplo, CLT, ele pode ter o impeachment? Pode. Veja bem, pode ter, ele pode se rescindir, CLT rescinde-se o contrato, pode ter também o impeachment a qualquer momento. Geralmente, o que a gente aconselha? Que esse síndico profissional... Então, porque se ele é o síndico, ele, vamos dizer assim, ele é o chefe administrador. Quem que pode mandar ele embora? A diretoria, o conselho? O conselho, a assembleia pode mandar embora. Mas a assembleia pode mandar, não precisa de o conselho pode mandar, não precisa de uma assembleia? Eduardo, segue o mesmo procedimento. Veja bem. Aí o estatuto interno... Sobre a contratação do síndico. O síndico, geralmente, esse síndico, talvez profissional, ele não vai ser só síndico daquele condomínio, ele pode ser síndico de outros condomínios também. Ele é um síndico profissional. O que a gente fala, recomenda ao pessoal do condomínio, aos condôminos, que esse síndico tenha uma empresa, que ele tenha uma empresa de prestação de serviço, até porque o Código Civil diz que quem pode ser administrador, o síndico ou uma pessoa jurídica. Então, enquadra-se na pessoa jurídica para você não ter vínculo trabalhista com aquela pessoa. E é interessante que ele tenha outros condomínios até para não ter habitualidade. E o custo ser mais baixo. E o custo ser mais baixo. Então, veja bem, esse síndico profissional, ele sim vai responder civilmente, criminalmente e, a qualquer momento, ele pode, de igual forma, ser destituído também. Ele está agindo mal, agindo de forma incorreta, é a mesma coisa. Você disse que esse síndico profissional, ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente. Civilmente e o condomínio proprietário, o condôminos que é síndico? Da mesma forma, o condômino... eu sempre falo. Eu moro lá no meu condomínio, aí eu fui lá na assembleia me apontar e você, síndico, foi, me nomearam síndico. Pois é, Eduardo. Eu respondo civil e criminalmente. A minha pergunta. Civil e criminalmente. Sério? Eu sempre falo isso. Falo isso para as pessoas. Se as pessoas soubessem a responsabilidade que é ser um síndico. Mas agora que as pessoas vão querer ser síndico mesmo, acabamos de espantar. Mas então, não é, o meu objetivo não é de forma alguma de espantar. Eu quero incentivar as pessoas a serem síndico. O que eu quero incentivar as pessoas, e quero passar minha mensagem, que se instrua, que passe a ter informação, que o desconhecimento leva a gritaria. Geralmente aquelas gritarias e aquelas brigas em assembleia é o desconhecimento. E coisas simples que poderiam ser resolvidas de uma maneira ágil se tivesse acesso a conhecimento, legislação, de gestão. Você, no dia a dia do direito condominial, o que mais, assim, coisa simples, coisa boba aparece? Você fala, puxa, isso aqui é tão básico, mas as pessoas continuam insistindo nesse erro. O erro, um dos maiores erros que aparece e é corriqueiro, foi o que o meu amigo Eduardo falou, a questão de quórum. A maioria dos condomínios não obedecem quórum e eles alegam o quê? Se eu for esperar a quantia necessária, eu não vou aprovar nada do condomínio. Nada. Aí fazem tudo errado. Gente, se você não tem o quórum necessário, então saia colhendo assinatura. O gestor, vai atrás dos condôminos, pega a procuração de quem não vai e aí comparece. Se precisa de um quórum qualificado, compareça então na assembleia com procuração de condôminos, do ausente, do que não pôde ir, e dê um respaldo legal para aquela decisão. A história de 2/3 é para investimento, independente de valor, ou tem teto mínimo?
Como é que se estipula essa questão de investimento para ter o quórum de 2/3? Todo investimento tem que ter esse quórum. Existe, há uma confusão muito grande. Usou a palavra investimento. Todo investimento tem que ter, porque o investimento vai ter um impacto no bolso do condômino. Do proprietário. É o extra. Eu tenho que falar, eu tenho que ter autorização, saber se ele está preparado. Que é a famosa chamada de capital. E se Vai o pagar o condômino não extra, está preparado? Como que eu vou lá meia dúzia, sem quórum nenhum, eu vou pegar e aprovar um valor exorbitante ou que seja um valor menor para um custo necessário de manutenção do condomínio, como por exemplo um elevador, uma coisa necessária? Sim, pode ser feito de emergência e pode ser feito, porque cabe ao gestor tomar as devidas Porque é providências. manutenção. Agora, com relação a despesas voluptuárias, que não são as necessárias, que são de investimento ou até mesmo alguma coisa que vão tratar de segurança ou para embelezar aquele condomínio, tem sim. Vou que ser fazer um obedecido esse quórum. jardim lá no bonito, cheio de flores e não sei o que. Isso é investimento. Isso é investimento. Segurança. Segurança, Vou mesma instalar forma. cerca elétrica, câmera, vou botar cachorro, polícia. Vamos partir do macro para o micro. É a mesma coisa. Se você morasse numa casa, você sem dinheiro, você sairia investindo em segurança, cerca e tal, e câmera. Você tem que ter dinheiro, você tem que ter condições. E o gestor, aí é que eu volto a falar, os erros de gestão, tem que ter o quórum. Uma das coisas mais comuns, Ana, que tem, é essa questão de quórum, que não obedece. Que se aprova um investimento com maioria simples, né? Que é 50% mais um dos presentes. Aí vem a Exatamente. gritaria. Aí vem a gritaria. Por quê? Devido ao desconhecimento. E o maior desconhecimento de quem é? Dos próprios gestores. E a pessoa está assistindo nossa entrevista, falou, puxa, eu gritei. Qual a maneira, depois que tudo isso aconteceu, não foi respeitado o quórum, tem uma maneira dele resolver e falar, peraí, tá Ele errado. explicou, mas explica de novo. Gente, veja bem. Sim. No primeiro Você está numa assembleia e você está vendo que está sendo praticada uma ilegalidade. Qual é o procedimento? Bater no síndico? Xingar? Ofender? Claro que não, óbvio que não. Urbanidade sempre, educação sempre. Qual é o procedimento? O procedimento é pedir que conste tudo na ata, vai ser constado na ata, peça ao gestor, ao síndico, uma cópia daquela ata, procure o judiciário, arrume um advogado que tenha informação, procure ao judiciário e anule aquilo que foi, Isso foi em votado pequenas causas indevidamente. consegue... Sim. É coisa rápida? Juizado de pequenas causas, é rápido. O juizado de pequenas causas é para ser rápido, ele tem essa... Aí anulado particularidade. essa assembleia anulada. Anula. Se, vamos hipoteticamente, numa assembleia que aprovou uma despesa, uma despesa extraordinária, uma despesa ou voluptuária, melhor dizendo, de investimento, que não obedeceu o quórum específico. Não precisa brigar. Peça uma cópia da ata, junto com a lista de assinatura de todos os condôminos que estiveram naquela assembleia, e bate às portas do judiciário. Excelência, o quórum aqui, conforme o artigo tal, exigia esse quórum específico aqui, não obedeceu aqui a quantidade de condôminos. Requeira a Vossa Excelência que declare nulo esse ato. O que o juiz vai fazer? Ele vai anular. Obviamente vai dar o princípio do contraditório para o gestor, para o condomínio. Então, mas aí no que final eu vai vou ser entrar de anulado. novo nessa questão. Aí o síndico ou quem comanda o condomínio vai lá e diz, olha, juiz, se é prática nos condomínios hoje, 50% mais um, maioria simples, porque se a gente depender de 2/3, não consegue fazer nada, não consegue botar um tijolo a mais do muro. Aí eu Como- falo, pega, como- vamos pegar- Pode Pegar o juiz, como- o juiz pode criar uma jurisprudência sobre Bom, isso? Eduardo, como diria um professor meu, isso explica, mas não justifica. A lei é a lei, o juiz vai A lei é dizer lei. isso. A lei é lei, não pode. Isso aí ainda mais um juiz não pode, sob a argumentação provavelmente de um gestor que não tenha o conhecimento e que queira aprovar uma verba desnecessária, ratificar Quer dizer, um ato ilegal obrigando A o outro jurisprudência condômino. só vai existir em caso de não haver legislação para aquilo que se está Exatamente, discutindo. exatamente. É isso.
Exatamente. Eu gosto de direito, eu devia ter feito direito. Aí, ó, sempre é Muito tempo. bom. Eu assisto seriado de Sempre é direito, de tempo. tribunal, muito seriado de tribunal. Tô assistindo um agora que é Ele no adora direito criminal. Netflix que é não é só criminal não, é empresarial Criminal tudo. você gosta também. Assista, Você assiste assista coisa The Good Wife. The Good Wife, que é a boa esposa. Muito boa essa série de tribunal. Você isso faz parte do dia a dia, né? Como você disse, quantas pessoas moram em condomínio, seja vertical ou horizontal, e viver em harmonia, viver em paz, faz bem para a saúde, não só do bolso, porque a gente sabe que isso reflete, mas todo, né? Da família, espiritual, individual, enfim. Você falou, o síndico responde civil e criminalmente. Por exemplo, existiu um assalto dentro do condomínio e um dos moradores foi lesado porque a segurança falhou. O condômino pode processar o condomínio? Em tese, processar pode. Ele pode processar o condomínio. Mas aí eu digo para você, a jurisprudência vem entendendo que o condomínio não é responsável pela segurança. Esse tipo de segurança não tem. A não ser que naquele determinado condomínio, que eu acho muito poucos, eu nunca vi nenhuma convenção, tenha escrito falando que a responsabilidade pela segurança é do condomínio. Então, geralmente não. Até esse dia eu estava vendo uma jurisprudência sobre um furto de bicicleta. Não, a jurisprudência vem entendendo que não, que nesse caso não é. Furtaram meu carro dentro do condomínio. O condomínio não tem nada a ver com isso? Não tem. Pela jurisprudência, não. Diferente de furtado no estacionamento de um supermercado. Aí já o supermercado é cliente, você está te oferecendo um serviço e outros, nós temos supermercados grandes aqui em Cuiabá que porque tem até o que eu ouço segurança demais é a gente falar assim, vou processar o condomínio. Você já ouviu isso, Ana? Sim, já vi, já sei de mas de isso aí, gente que entrou com ação. É o desconhecimento. A jurisprudência está aí falando. Por quê? Por que a pessoa fala vou processar o condomínio? Porque ele confunde com o privado e acha que lá no condomínio você tem que dar segurança, tem que ter tudo. Não tem. Aí te pergunto de novo, sou um em quais condomínio, casos o coletivo. síndico pode ser processado civil ou criminalmente? Bom, dá exemplo pra gente. Por exemplo, numa má gestão, ele pode, onde ele gerou um prejuízo para o condomínio, hipoteticamente, deixou de recolher os impostos ou gerou uma multa indevida para o condomínio, ele pode ser responsabilizado civilmente. Criminalmente, um exemplo de uma jurisprudência que eu estava vendo esses dias, também em São Paulo, um determinado condomínio, já mais antigo, o síndico não fazia o procedimento ordinário de manutenção nos elevadores. Uma senhora de idade abriu a porta do elevador, o elevador não estava e caiu no fosso. Veio a óbito. O síndico responde criminalmente. Porque ele não fez o procedimento de manutenção. Porque não fez. Crime culposo. Nesse tipo de crime, ele vai responder pela culpa. Sobra para o síndico um caso desse? Sobra. E o zelador, que era para... Bom, o zelador... Às vezes não teve solicitação. O zelador, ele será analisado, mas o zelador, ele equipara-se a um preposto, porque a responsabilidade, senão coitado dos zeladores, né? Ia ser todos os zeladores, ia arrebentar no mais fraco. Quer dizer, a obrigação é do síndico ter um checklist lá do que ele tem que manutenção preventiva e tal. Sim, nessa manutenção tem manutenções diárias, que a pessoa na gestão tem gestão diária, semanal, quinzenal, mensal. O seguro do condomínio é uma coisa importantíssima, decorre de lei. O síndico é obrigatório, tem obrigatoriedade de fazer o seguro desse empreendimento. Isso decorre de lei. Sério? Se ele não fizer o seguro, ele responde criminalmente. Então, volto a frisar para os senhores, se uma pessoa soubesse a responsabilidade tão grande que é de ser um síndico, ele procuraria o quê? Se informar melhor, se qualificar de todas as formas, se rodear de bons profissionais, bons administradores, boas terceirizadas ou não, ou bons empregados, mesmo que tenha no condomínio, enfim, ter uma assessoria jurídica, acompanhar, obedecer os quóruns. Se precisar, já vou indicar o doutor Miguel Zain, que é especialista na área. Miguel, acabou o nosso tempo, a gente está aqui conversando e o tempo já foi.
Agradeço Eduardo. sua presença aqui no programa, espero que tenha aí sido esclarecedor as suas palavras para quem está em casa e principalmente se mora em condomínio. Eduardo, eu que agradeço a acolhida aqui, Ana, minha colega, você também aqui. E eu gostaria só de mais uma vez chamar a atenção de você, estudante de Direito, de você, meu colega advogado. Os condomínios é um nicho muito importante. Você que é um novel advogado, que acabou de sair da faculdade, que às vezes tem interesse de ser um advogado de uma corporação grande, você pode ser advogado de um condomínio, se qualifica, procura saber sobre a legislação dos condomínios, aplicável aos condomínios. Você pode ser advogado sim de um condomínio e ter a sua carteira e sustentar o seu escritório. É isso aí. Um abraço. Obrigado. Um escritório de advocacia, por exemplo, como você tem um escritório, você pode prestar serviço para vários condomínios? Sim, eu Sendo posso. síndico profissional? Sim, eu presto serviço para vários síndicos. A gente faz o serviço de assessoria jurídica, assessora com relação a dúvidas, eventuais dúvidas também, que a gente tira com relação a isso aí. Até a propósito, eu vou falar, nós temos um canal no YouTube também, aonde eu vou fazer de forma gratuita para a comunidade, vou fazer direto, sempre vai um videozinho falando sobre alguma dica com relação a condomínios. Isso em breve nós vamos ter aí também, além de um site também do Síndico Legal. Isso é informação sem interesse nenhum para toda a sociedade. Não está no ar ainda. Ainda não está no ar, em breve vai estar. Tá certo. Deixa eu agradecer também, agradecer a sua audiência, a sua companhia e, claro, mandar beijo, porque eu sempre mando um beijo para todo mundo que está aí ligado no programa VIP, agradecer meus parceiros, La Provence, Nalva Justino, a Kate Caterine, que é de Semijoias, então aqui o endereço, siga no Instagram, Bendita Benedita, enfim, especialmente agradecer para você que está em casa. Ó, já que a Ana já fez jabá para todo mundo, eu vou fazer o meu também, né, Miguel? Tô de brinco novo, eu tenho gente. loja de óculos, né? Quem tem parceiro... Eu tenho tudo, óticas, né? aproveitar o Miguel que está aqui que usa óculos, né? Tô vendo que está usando um Montblanc ali. Montblanc você encontra nas nossas óticas Paris Vision, que tem uma no Pantanal Shopping e uma no Goiabeiras. E tem as óticas Bambu Brasil também, que tem no Pantanal, no Três Américas e no Beija Shopping, além de um quiosque no aeroporto. Falou em óculos, pense em mim, tá, pessoal? Obrigado pela companhia, obrigado, Miguel, pela visita. Obrigada, e até semana Miguel. que vem. Eu Até que lá. agradeço. Valeu. Programa VIP. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409.